Boa essa pergunta. Davi era filho bastardo? As pessoas, elas insistem em distorcer algumas histórias bíblicas, diminuí-las, fazer com que essas histórias sejam depreciadas ao decorrer do tempo. E vamos na Bíblia. Davi foi um filho bastardo. A Bíblia não dá muita informação sobre a mãe de Davi. Primeiro Samuel, abrindo a Bíblia, falando de Bíblia, abrindo a Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, verso de número 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Perceba que a grande confusão de alguns se dá por conta da leitura do Salmo de número 51. O clássico Salmo de Davi de número 51, abrindo a Bíblia, falando de Bíblia, Salmo de número 51, verso de número 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você vai perceber que Davi, no Salmo de número 51, ele abre esse salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 7. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. É interessante você perceber que o texto em voga do Salmo de número 51, a epígrafe diz: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. É um salmo de Davi para o cantor Mó, quando o profeta Natã veio a ele depois em que ele esteve com Batseba, quando Davi foi denunciado por conta do seu pecado. 3 coisas me chamam a atenção em Davi que ele não poderia ser rei. Primeiro, ele não era de uma família que tivesse sangue real. A sua família era efraimita, lá de Belém de Judá. Ele era um belemita, ele era um belemita, e sua família não tinha grandes posses, mas tinha algo que ele também tomava conta, que eram as ovelhas de seu pai. Seus irmãos, num determinado tempo, já haviam se alistado para o exército, eram soldados do exército de Saul e guerreavam as guerras de Israel. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que Davi é o filho mais novo. Então, o filho mais novo, dentro de uma hierarquia familiar, ele não assume o trono se ele tem irmão mais velho. Outra coisa que a gente precisa observar, e a terceira coisa, é que Davi é da tribo de Belém de Judá. E o rei em voga em questão era Saul. Saul, ele era de uma outra tribo, ele era benjamita, da tribo em que haviam os homens esquerdos e que atiravam com as suas fundas e acertavam um fio de cabelo a tantos metros de distância. E aí, quando você olha para o relato do Salmo de número 51, as pessoas têm a mania de dizerem que Deus ele vai quebrar o protocolo, como se Deus fosse um Deus desordeiro, como se o nosso Deus fosse um Deus bagunceiro, um Deus que não respeita regras. Se ele não respeita regras, para que ele impõe regras? Você já parou para pensar nisso? Se Deus impõe regras, se ele coloca preceitos, se ele faz princípios,
para que ele mesmo vai construir se ele não vai fazê-lo para cumpri-los? Então, quando a gente olha para Davi, a gente pensa pelo menos outras coisas mais, para depois você não falar assim, o Paulo falou que está na Bíblia e não é na Bíblia. Agora eu vou citar uma fonte extra-bíblica, dentro dos livros de sabedoria dos judeus, tanto lá no Talmud, quanto no Midrash. Você vai encontrar alguns, ou Pirkei Avot, você vai encontrar alguns tratados dos rabinos, pelos quais eles expressam a sua opinião, dentro do questionário do seu tempo e daqueles que foram antes deles. E dentre esses arrazoados está que o Manzé, que é o bastardo, como alguns chamam Davi, por conta da expressão do verso 5 do Salmo 51, dizem que ele era um filho de um relacionamento extraconjugal, de Jessé com uma outra mulher. Por isso, a sua casa não era com um tratamento mais refinado com ele, mantinham-se uma distância. Só que um manzé, um bastardo, não pode se alistar em Israel, não pode votar. Um bastardo não pode casar com uma judia pura, ele tem que casar com uma outra bastarda. Olha quantas coisas. Ele não pode nem se alistar, não pode votar e nem pode assumir trono. Como que Deus quebraria tantos princípios para colocar Davi no trono? Fala para mim. Fala sério. Que coisa, irmãos, das pessoas viverem... Davi está dizendo que ele foi denunciado e que ele está fazendo menção que toda a raça humana, ela parte de um princípio, de uma concepção de que todos vivem no pecado, todos têm a herança do pecado a partir de Adão, que foi onde se abriu-se a porta do pecado. A partir de Adão, todos nós já nascemos pecadores. Confessamos a Jesus como Senhor, fomos justificados, seremos glorificados um dia, fomos justificados pelo sangue, mas, todavia, ainda não conseguimos matar esta problemática de todo, porque enquanto vivermos, nós pecamos. E aí, quando Davi está dizendo, em pecado me concebeu minha mãe, em pecado eu fui formado, ele está dizendo que todo ser humano nasce da mesma forma, limitado. E o pecado é o maior problema da raça humana. E aí você precisa entender que algumas pessoas forçam o texto demais. Como eu disse, a Bíblia não dá muitas nuances, muitos detalhes sobre a mãe de Davi. Diz quem é seu pai, Jessé, diz a sua localização, ele é de Belém de Judá. Então, quando você olha para Davi de uma forma simplória, você precisa entender que alguns contextos, como o do Salmo 51, a gente precisa fazer um olhar mais detalhoso. Porque quando o Salmo 91 está sendo compilado, essa poesia hebraica, ela está contando um fato de que Davi foi denunciado, seu pecado foi exposto. E Davi tem que lembrar que ele é pecador, de que ele é limitado, de que ele tem situações que fazem com que ele seja tão natural como qualquer outro qualquer. Só que as pessoas insistem em falar coisas que... Não, mas que Deus quebra protocolo. Irmão, se Deus quebra protocolo, Deus quebra princípio, Deus quebra um monte de coisa, para que lei? Para que regra? E aí eu faço uma pergunta para você que está aqui, e a gente precisa meditar nisso. Se nos tratados extrabíblicos, citados pelos grandes sábios dos judeus, apontam que Deus não vai quebrar princípio e que as regras precisam serem cumpridas, como é que Deus sai atropelando tudo? Jogaria Deus o seu nome na lama? Só para agradar a Davi? Só para fazer Davi rei? A gente precisa pensar um pouco mais antes de falar determinadas coisas. Não é porque o aspecto da pele de Davi é diferente dos seus irmãos que Davi não é filho de Jessé. Gente, a Bíblia, quando ela oculta algumas informações, a melhor coisa que a gente pode fazer é aceitar por fé. E aí existe uma frase nos nossos dias que eu acho muito interessante, aceita que dói menos.
Aceita que dói menos. É melhor você não falar do que especular e falar besteira, falar o que não está escrito e denegrir a Bíblia e o personagem bíblico. Que Deus tenha misericórdia de nós. Davi foi um homem que Deus usou segundo a sua misericórdia, foi alvo da bondade de Deus, era o menor da sua casa por ser o mais novo, não é porque ele era pequenininho, como alguns falam, é porque ele era o menor da sua casa. O menor era muito bravo, porque ele encarou urso e leão, e eu só acredito nessa história porque está na Bíblia. Se tivesse em outro escrito, eu não acreditaria. Mas a gente precisa fazer um olhar melhor para alguns personagens. Parar de colocar coisas que não estão escritas, parar de falar coisas que não devemos falar e assim seguirmos falando de Bíblia. Davi não foi filho de um relacionamento extraconjugal, nem como alguns falam aí de um relacionamento de Jessé com uma prostituta. A Bíblia oculta alguns detalhes e a gente precisa aceitar por fé quando a Bíblia não nos dá toda a informação. Mesmo porque a Bíblia ela veio para apontar o caminho de Deus, a revelação de Jesus e o seu poder sobre os seus servos, sua bondade e sua graça. Isso nos é suficiente. Preguemos o Evangelho de forma pura e genuína. E se pregarmos sobre Davi, paremos de falar que ele foi bastardo, paremos de falar que ele foi isso ou aquilo, quando ele não foi. Ele foi apenas alvo da bondade e da misericórdia de Deus. Deus te abençoe.